Se você quer se preparar para a volta de Jesus e ser salvo da grande tribulação, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Os 7 selos, o que eles representam para o fim dos tempos? Olá, irmãos do canal. Profeta Pastor Marconi Silva está em uma série a qual falaremos do 7 selo. Descrito na Bíblia e suas profecias e eventos, serão 7 episódios que estarão no canto acima. Hoje falaremos sobre um tema muito interessante e importante: quais são as profecias bíblicas do 7º selo. Você sabe o que é o 7º selo e o que ele representa para o fim dos tempos? Descobriremos juntos. O 7º selo é o último dos 7 selos que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, abre no livro da vida. Conforme descrito no livro do Apocalipse, cada selo revela um acontecimento ou um juízo que antecede a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do seu reino na terra. Os 6 primeiros selos já foram abertos e estão relacionados com guerras, fomes, pestes, terremotos, perseguições e sinais celestes. O 7º selo, porém, é diferente dos demais. Ele não revela um acontecimento específico, mas sim o início de uma série de 7 trombetas que anunciam os juízos finais de Deus sobre a humanidade rebelde. O que diz a Bíblia sobre o 7º selo? E, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas, e veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todo os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos, e o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos, e os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Apocalipse 8, 1 ao 6. O que podemos aprender com esse texto? Em primeiro lugar, podemos notar que há um silêncio no céu quase por meia hora. Esse silêncio pode significar uma pausa entre os juízos dos 6 primeiros selos e os juízos das 7 trombetas. Também pode indicar uma expectativa e uma reverência diante da soberania de Deus, que está prestes a executar a sua justiça sobre o mundo. O silêncio pode ser uma forma de adoração e de reconhecimento da santidade de Deus. Em segundo lugar, podemos observar que há 7 anjos diante de Deus que recebem 7 trombetas. As trombetas são instrumentos usados na Bíblia para anunciar eventos importantes, como guerras, festa e juízos. As 7 trombetas do Apocalipse são como as 7 pragas do Egito, que foram enviadas por Deus para libertar o seu povo da escravidão e para julgar os egípcios. As 7 trombetas do Apocalipse são enviadas por Deus para libertar o seu povo da opressão do Anticristo e para julgar os ímpios. Em terceiro lugar, há outro anjo que se põe junto ao altar com um incensário de ouro. Esse anjo representa Cristo, o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós diante de Deus. O incensário é um recipiente usado para queimar incenso, uma substância aromática que simboliza as orações dos santos. O altar é o lugar onde se oferecem sacrifícios a Deus. O altar de ouro está diante do trono de Deus, indicando a proximidade e a aceitação das nossas orações pelo Pai Celestial. O anjo recebe muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar. Isso mostra que as nossas orações são preciosas para Deus e que elas têm poder para influenciar os acontecimentos da história. As nossas orações são como um perfume suave que sobe diante de Deus e agrada o seu coração. As nossas orações também são como um clamor por justiça e por libertação, que Deus ouve e atende. O anjo, então, toma o incensário e o enche do fogo do altar, e o lança sobre a terra. Isso significa
que as nossas orações são respondidas com fogo, ou seja, com o poder e o juízo de Deus, o fogo do altar é o fogo do Espírito Santo, que purifica, santifica e consome o que é impuro, o fogo do altar. É também o fogo da ira de Deus, que castiga, destrói e devora o que é iníquo, o fogo do altar é lançado sobre a terra para mostrar que Deus está no controle de tudo e que Ele não tolera o pecado nem a rebeldia. Depois do lançamento do fogo, há vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Esses fenômenos são manifestações da glória e da majestade de Deus. Eles também são sinais de que algo grande e terrível está para acontecer. Eles são como um alerta para que os homens se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus, antes que seja tarde demais. Finalmente, os 7 anjos se preparam para tocar as 7 trombetas. Cada trombeta anuncia um juízo diferente sobre a terra e sobre os seus habitantes. Os juízos das trombetas são descritos nos capítulos 8 e 9 do Apocalipse. Eles envolvem pragas sobre a vegetação, os mares, os rios, os astros, os homens e os demônios. Esses juízos são parciais. Ao afetarem apenas uma parte da criação, eles também são temporários. Ao durarem apenas um tempo determinado por Deus, eles visam despertar homens para a realidade do pecado e da salvação. Amado irmão, como você pode se preparar para os juízos de Deus? A única forma de se preparar é aceitando a Jesus Cristo como o seu Salvador e Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único que pode nos livrar da ira de Deus e nos dar a vida eterna. Ele é o único que pode nos dar paz, esperança e amor em meio às tribulações. Se você ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, faça isso hoje mesmo. Não espere até que seja tarde demais. Lembre-se das palavras de Hebreus 9, 27 e 28. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Que Deus te abençoe e te guarde, profeta Pastor Marconi Silva. Os 7 selos do fim dos tempos. O que a Bíblia diz sobre os 7 selos? Os 7 selos são uma profecia, revelada por Deus ao apóstolo João no livro do Apocalipse. Eles representam eventos que acontecerão no final dos tempos, antes da volta de Jesus Cristo. O primeiro selo mostra um cavaleiro montado em um cavalo branco, que sai para conquistar as nações. Com engano e falsa paz, ele é o anticristo, o inimigo de Deus e dos seus fiéis. Apocalipse 6, 1 e 2. O segundo selo mostra um cavaleiro montado em um cavalo vermelho, que tira a paz da terra e provoca guerras e derramamento de sangue. Ele simboliza a violência e a perseguição que os cristãos sofrerão devido à sua fé. Apocalipse 6, 3 e 4. O terceiro selo mostra um cavaleiro montado em um cavalo preto, que segura uma balança na mão. Ele anuncia uma grande fome e escassez de alimentos na terra, que afetará principalmente os pobres e os necessitados. Ele representa a injustiça e a opressão do sistema econômico dominado pelo anticristo. Apocalipse 6, 5 e 6. O quarto selo mostra um cavaleiro montado em um cavalo amarelo, que se chama Morte e é seguido pelo Hades. Eles têm poder para matar 1/4 da população da terra por meio de guerra, fome, peste, animais selvagens. Eles representam o juízo de Deus sobre os ímpios e rebeldes. Apocalipse 6, 7 e 8. O quinto selo mostra as almas dos mártires, debaixo do altar de Deus. Eles clamam por justiça e vingança contra os seus perseguidores. Eles recebem vestes brancas, sendo consolados por Deus, que lhes promete recompensa no seu tempo. Eles representam os fiéis que morreram por amor a Cristo e ao seu Evangelho. Apocalipse 6, 9 a 11.
O sexto selo mostra grandes catástrofes naturais na terra e no céu. Há um terremoto, o sol se escurece, a lua se torna vermelha como sangue, as estrelas caem do firmamento e os montes e ilhas se movem dos seus lugares, as pessoas se apavoram e tentam se esconder da ira de Deus e do Cordeiro. Eles representam o início da grande tribulação, o período mais terrível da história humana. Apocalipse 6, 12 ao 17. O sétimo selo mostra um silêncio no céu por meia hora. Depois, 7 anjos recebem 7 trombetas, que anunciam mais juízo sobre a terra. Antes de tocarem as trombetas, outro anjo oferece as orações dos santos no altar de Deus, com incenso e fogo. Ele lança o fogo sobre a terra, que provoca trovões, relâmpagos e outro terremoto. Ele representa a intercessão de Cristo pelos seus eleitos e a resposta de Deus às suas orações. Apocalipse 8, 1 ao 5. Os 7 selos nos mostram que Deus tem o controle da história e que Ele cumprirá os seus propósitos. No tempo certo, eles nos alertam sobre os perigos e as dificuldades que os cristãos enfrentarão no últimos dias, mas também nos encorajam a permanecer firmes na fé e na esperança. Eles nos convidam a nos arrepender dos nossos pecados e a buscar a salvação em Jesus Cristo, o único digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Qual a importância dos selos para os cristãos? Os selos são importantes para os cristãos porque revelam o plano de Deus para o fim dos tempos e o destino da humanidade. Eles nos mostram que Deus é soberano sobre a história e que Ele julgará o mundo com justiça e misericórdia. Eles nos mostram que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi morto e ressuscitou, e tem autoridade para abrir o livro e desatar os seus selos. Eles nos mostram que os cristãos passarão por tribulações e perseguições, mas que serão protegidos e recompensados por Deus, que ouve as suas orações e enxugará as suas lágrimas. Eles nos mostram que os ímpios sofrerão a ira de Deus, Cordeiro, mas que ainda há tempo para se arrepender e crer no Evangelho da salvação. Eles nos mostram que Jesus Cristo voltará em glória para estabelecer o seu reino eterno, onde não haverá mais dor, nem choro, nem morte. A profecia das 7 taças. Segundo a Bíblia. Você sabe o que são as 7 taças? E o que elas representam? Elas são os últimos juízos de Deus sobre a humanidade rebelde e ímpia, que se opõe ao seu plano de salvação. As 7 taças estão descritas no livro de Apocalipse, capítulos 15 e 16, sendo derramadas por 7 anjos, sob a ordem do Cordeiro, Jesus Cristo. A primeira taça é derramada sobre a terra, e causa úlceras malignas e perniciosas nos homens, com a marca da besta, que adoram a sua imagem. Apocalipse 6, 12. Essa taça é uma manifestação da ira de Deus contra a idolatria e a apostasia, que levam as pessoas a se afastarem do verdadeiro Deus e a seguirem o anticristo. As úlceras são um sinal de impureza e de maldição, e também uma lembrança das pragas do Egito, que Deus enviou para libertar o seu povo da escravidão. Êxodo 9, 8 ao 12. A segunda taça é derramada sobre o mar, e faz com que ele se torne em sangue, como o de um morto, e morra todo ser vivo que há no mar. Apocalipse 16, 3. Essa taça é uma demonstração do poder de Deus sobre a natureza, e também um castigo pela violência e pela corrupção que dominam o mundo. O sangue é um símbolo de vida, mas também de morte e de culpa. O mar, que é fonte de alimento e de comércio, se torna em um lugar de horror e de desolação. A terceira taça é derramada sobre os rios e as fontes das águas, e eles se tornam em sangue. Apocalipse 16, 4. Essa taça é uma consequência da segunda, e também uma retribuição pela perseguição e pelo derramamento do sangue dos santos e dos profetas. Apocalipse 16, 5 e 6. Deus é justo e vingador, e não deixa impune aqueles que maltratam os seus servos. As águas, essenciais para a vida, se tornam em sangue, que representa a morte.
A quarta taça é derramada sobre o sol, e faz com que ele queime os homens com fogo. Apocalipse 16. 8. Essa taça é uma expressão da soberania de Deus sobre o astro-rei, que ele criou para iluminar o dia. Gênesis 1, 16. O sol, que deveria ser uma bênção para a humanidade, se torna em uma maldição. Devido à rebeldia dos homens contra Deus, em vez de se arrependerem dos seus pecados, eles blasfemam do nome de Deus, com poder sobre essas pragas. Apocalipse 16, 9. A quinta taça é derramada sobre o trono da besta, e faz com que o seu reino se encha de treva. Apocalipse 16, 10. Essa taça é uma evidência da derrota do anticristo e do seu sistema opressor, que engana as nações com sinais e mentiras. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. As trevas são um símbolo de juízo e de separação de Deus, sendo luz. 1 João 1, 5. Os homens sofrem dores devido à sua úlceras, e continuam a blasfemar contra Deus. Apocalipse 16, 11. A sexta taça é derramada sobre o grande rio Eufrates, e faz com que as suas águas sequem, para que se prepare o caminho dos reis do Oriente. Apocalipse 16, 12. Essa taça é uma preparação para a batalha final entre as forças do bem e do mal, que acontecerá no lugar chamado Armagedon. Apocalipse 16, 16. O Eufrates era uma fronteira natural entre o Oriente e o Ocidente, e também um obstáculo para a invasão dos inimigos de Israel. Ao secar o rio, Deus abriu caminho para sua intervenção na história. A sétima taça é derramada pelo ar, e faz com que haja vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Apocalipse 16, 17 e 18. Essa taça é o clímax da ira de Deus, e o fim do seu juízo sobre o mundo. A grande cidade Babilônia, símbolo do império do mal, se divide em 3 partes, e as cidades das nações caem. Apocalipse 16, 19. As ilhas fogem, e os montes não se acham. Apocalipse 16, 20. E sobre os homens cai do céu uma grande saraiva, com pedras que pesam quase 40 quilos, e eles blasfemam de Deus devido à praga da saraiva. Apocalipse 16, 21. A profecia das 7 taças nos mostra a gravidade do pecado e a santidade de Deus, que não tolera a iniquidade. Ela também nos revela a misericórdia de Deus, que oferece a salvação aos que se arrependem e creem em Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1, 29, e ainda nos ensina a esperar pela volta de Jesus, que virá para julgar os vivos e os mortos, e para estabelecer o seu reino eterno de paz e de justiça. Você está pronto para esse dia? Que Deus te abençoe. Qual a relação das 7 trombetas e os 7 selos? Hoje falaremos sobre um assunto muito interessante e importante para os cristãos: qual a relação das 7 trombetas e os 7 selos que aparecem no livro do Apocalipse. Esses são 2 dos principais símbolos proféticos que revelam os acontecimentos do fim dos tempos e o juízo de Deus sobre o mundo. Veremos o que a Bíblia nos ensina sobre eles e como podemos nos preparar para esse grande dia. O que são as 7 trombetas? As 7 trombetas são instrumentos usados por 7 anjos para anunciar as pragas que Deus enviará sobre a terra como castigo pelos pecados da humanidade. Elas estão descritas em Apocalipse 8, 6, Apocalipse 9, 21 e Apocalipse 11, 15 ao 19. Cada trombeta traz uma calamidade diferente, que afeta a natureza, os animais e as pessoas. Vejamos um resumo de cada uma. Primeira trombeta. Granizo e fogo misturados com sangue são lançados sobre a terra, queimando 1/3 das árvores e toda a erva verde. Apocalipse 8, 7. Segunda trombeta. Uma grande montanha ardendo em fogo é lançada no mar, tornando 1/3 dele em sangue, matando 1/3 das criaturas marinhas e destruindo 1/3 dos navios. Apocalipse 8, 8 e 9. Terceira trombeta. Uma grande estrela chamada Absinto cai sobre 1/3 dos rios e das fontes de
águas, tornando-as amargas e venenosas, causando a morte de muitos homens. Apocalipse 8, 10 e 11. Trombeta. 1/3 do sol, da lua e das estrelas é ferido, ficando escuro por 1/3 do dia. E da noite, diminuindo a luz sobre a terra. Apocalipse 8, 12. Quinta trombeta. Um anjo abre o poço do abismo, de onde saem gafanhotos com poder de escorpiões, que atormentam por 5 meses os homens que não têm o selo de Deus na testa, mas não podem matá-los. Apocalipse 9, 1 ao 12. Sexta trombeta. 4 anjos que estavam presos no rio Eufrates são soltos, juntamente com um exército de 200 milhões de cavaleiros, que matam 1/3 dos homens com fogo, fumaça e enxofre que saem das suas bocas. Apocalipse 9, 13 ao 21. Sétima trombeta. O reino do mundo se torna de Cristo, que reina para sempre. Há vozes no céu, louvando a Deus, relâmpagos, trovões, terremotos e grande saraivada. Apocalipse 11, 15 ao 19. O que são os 7 selos? Os 7 selos são marcas colocadas por Deus em um livro que contém os segredos do seu plano para o fim dos tempos. Esse livro está na mão direita de Deus e só pode ser aberto pelo Cordeiro, sendo Jesus Cristo. Ele está descrito em Apocalipse 5, 1 ao 14. Cada selo, que é aberto, revela uma parte desse plano, que envolve juízo, guerra, fome, morte e salvação. Vejamos um resumo de cada um. Primeiro selo. Um cavaleiro branco sai com um arco, recebendo uma coroa e saindo para vencer. Apocalipse 6, 1 e 2, ele representa o anticristo, que enganará muitos com falsa paz e prosperidade. Segundo selo. Um cavaleiro vermelho sai com uma espada grande, tirando a paz da terra e fazendo com que os homens se matem mutuamente. Apocalipse 6, 3 e 4, ele representa a guerra mundial, que trará violência e derramamento de sangue. Terceiro selo. Um cavaleiro preto sai com uma balança na mão, anunciando uma grande fome, que fará com que o trigo e a cevada sejam vendidos por preços altíssimos, mas sem afetar o azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5 e 6, ele representa a escassez de alimentos, que trará miséria e sofrimento. Quarto selo. Um cavaleiro amarelo sai com o nome de morte, conseguindo matar 1/4 da população da terra com espada, fome, peste e feras. Apocalipse 6, 7 e 8, ele representa a mortandade, que trará doenças e epidemias. Quinto selo. As almas dos mártires, que foram mortos devido à palavra de Deus e do testemunho de Jesus, clamam debaixo do altar, pedindo vingança. Eles recebem vestes brancas sendo consolados, mas devem esperar até se completar o número dos seus companheiros. Apocalipse 6, 9 ao 11, eles representam a perseguição, que trará sofrimento e morte aos fiéis. Sexto selo. Há um grande terremoto, o sol se torna negro, a lua se torna vermelha como sangue, estrelas caem do céu, o céu se enrola como um pergaminho e os montes e ilhas são removidos dos seus lugares. Os homens se escondem nas cavernas e nas rochas, temendo a ira do Cordeiro. Apocalipse 6, 12 ao 17, ele representa o cataclismo, que trará pânico e terror aos ímpios. Sétimo selo. Há silêncio no céu por meia hora, 7 anjos recebem 7 trombetas para tocar. Outro anjo oferece incenso com as orações dos santos no altar de ouro diante do trono de Deus. O anjo enche sua mão de fogo do altar e o lança sobre a terra, causando trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Apocalipse 8, 1 ao 5, ele representa a preparação, que antecede as pragas das trombetas. Qual a relação das 7 trombetas e os 7 selos? A relação das 7 trombetas e os 7 selos é que elas são 2 séries de eventos que fazem parte do mesmo plano de Deus para o fim dos tempos. Elas mostram a soberania de Deus sobre a história e o seu juízo sobre o pecado. Elas também revelam a sua graça e misericórdia para com os que creem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor.
Há diferentes interpretações sobre a ordem cronológica desses eventos. Alguns acham que eles são paralelos, ou seja, acontecem ao mesmo tempo. Outros acham que eles são sequenciais, ou seja, acontecem uns após o outro. Outros ainda acham que eles são cíclicos, ou seja, se repetem em diferentes períodos da história. Independentemente da ordem cronológica, o importante é entender o significado espiritual desses eventos. Eles nos mostram que Deus está no controle de tudo e que Ele tem um propósito para a sua igreja e para o mundo. Eles também nos mostram que devemos estar vigilantes e preparados para a volta de Jesus Cristo, que virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As 7 trombetas e os 7 selos são símbolos proféticos do livro do Apocalipse que revelam acontecimentos do fim dos tempos e o juízo de Deus sobre o mundo. As 7 trombetas são instrumentos usados por 7 anjos para anunciar as pragas que Deus enviará sobre a terra como castigo pelos pecados da humanidade. Os 7 selos são marcas colocadas por Deus em um livro que contém os segredos do seu plano para o fim dos tempos. Esse livro só pode ser aberto pelo Cordeiro, os quais é Jesus Cristo. A relação das 7 trombetas e os 7 selos é que elas são 2 séries de eventos que fazem parte do mesmo plano de Deus para o fim dos tempos. Elas mostram a soberania de Deus sobre a história e o seu juízo sobre o pecado. Devemos entender o significado espiritual desses eventos e estar vigilantes e preparados para a volta de Cristo. O canal Profeta Pastor Marconi Silva é um canal cristão cujo objetivo é abençoar as pessoas com orações, revelações e direções de Deus para a sua vida. O canal também compartilha mensagens bíblicas, testemunhos e louvores. O canal é dirigido pelo pastor Marconi Silva, que se apresenta como um profeta de Deus. Quer nos abençoar? Inscreva-se no nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva e deixe seu like para nos fortalecer.